Pessoal, hoje a gente vai ver o logaritmo, tá? A função logarítmica. Tudo bem? Como que a gente faz para trabalhar com a função logaritmo complexo? Isso vai ser importante depois para a gente poder definir potências a função potência para potências complexas, tá? Um número complexo elevado a uma potência complexa. Então é o seguinte, ó. Vamos definir. Tá gravando, né? Zé, a tela não tá aparecendo. Que? Não sei se você tá compartilhando a tela com a gente. Não compartilhei ainda não. Vamos definir, né? O logaritmo de um número complexo. Z, ou seja, o log de Z, certo? Através da seguinte relação, né? Como que a gente define, ó? W é o log de Z, se somente C, Z é igual a elevado a W, ok? O que a gente sabe? A função log não é uma inversa aqui para exponencial, quando a gente está trabalhando com funções reais. Então a gente vai definir log de Z da seguinte forma: o log de Z ele dá um certo W complexo, se somente se eu pegar elevado a esse W, isso dá Z. Tudo bem? Nesse caso aqui, Z é uma coisa conhecida e W não, né? Então a gente quer encontrar uma expressão para esse W aqui, ó. Mas antes de fazer isso, a gente tem algumas observações, ó. Primeira observação, gente. O log de Z, ele não é definido quando Z é igual a zero, certo? Por que disso, gente? Ó, W igual ao log de Z, se somente Z é igual a E elevado a W, então o log de zero é um certo W, se zero é igual a E elevado a W, né? Mas o que a gente sabe, gente? Por que o log Z não é definido quando Z é igual a zero? Pois a gente sabe que E elevado a W isso é diferente de zero, certo? Para todo W pertencente aos complexos, ó. Então, como E elevado a W é diferente de zero para todos os W pertencentes aos complexos, isso nunca vai zerar. Então, nunca vou poder calcular o log de zero, certo? Então, a função log de zero ela não é definida no zero. Outra coisa também que a gente pode observar é o seguinte, ó. A gente vai recordar, né, ó. Note que E elevado a Z é uma função periódica, ó. É uma função periódica com período com período 2π, certo? Com efeito, o que a gente sabe, ó? E elevado a Z mais 2π, isso aqui é igual a quem, ó? Isso é igual a E elevado a Z vezes E elevado a 2π. Se eu aplicar a definição aqui, ó, isso aqui vai ser o cosseno de 2π
mais I seno de 2π, certo? Quanto que vale o cosseno de 2π? O cosseno de 2π vale 1, né? E o seno de 2π vale 0. Então, isso é igual a 1 mais 0i, que dá o e elevado a z, certo? Então, como a função exponencial ela é 2π periódica, então a expressão z igual e elevado a w não define w de maneira única. A partir de z, certo? O que quer dizer isso? Ó? De fato, observe o seguinte, ó. Se w é igual ao log de z, isso é equivalente a dizer o quê? Isso é equivalente a dizer que e elevado a w é igual a z, certo? Então, toma wk como sendo w mais 2πki, certo? Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Então, e elevado a wk, isso vai ser e elevado a w mais 2πki, certo? Isso a gente viu que é e elevado a w vezes o e elevado a 2πki. E usando definição, isso vai dar o cosseno de 2πk mais i seno de 2πk. Como o seno e o cosseno é 2π periódico, ela também vai ser 2kπ periódica. Então, isso vai dar, ele vai dar, do que multiplica o cosseno de 2π, que é 0, 1, mais 0i, que é igual a elevado a w, certo? Então, o que eu estou querendo dizer, gente? Eu estou querendo dizer o seguinte, olha, quando eu calculo o log de z, isso aqui não vai ter uma única imagem, certo? Ok? Se eu usar essa definição aqui, isso está dizendo que o log de z ele não vai ter uma única imagem, mas ele vai ter uma família de imagens, né? O meu conjunto de imagens vai ser um conjunto. Ó. Então, entenderam isso, gente? Vocês entenderam ou não? Isso é uma coisa importante em relação à função logarítmica. Então, ó, o que eu estou querendo dizer? Ó? Na realidade, ó, na realidade, a fórmula anterior permite atribuir ao logaritmo de z vários valores distintos, ó. Certo? Por causa disso, costuma-se dizer que o logaritmo
É uma função multivalente. Ou multiunívoca. Quer dizer o que, gente? Quer dizer que a imagem aqui, ela não é um único valor. A imagem pode ser mais de um valor, ó. Então, se eu pegar um certo Z aqui, ó, então ele pode ser levado aqui, ó, num certo W1, e esse W1 é o log de Z, certo? Ele pode ser levado num W2 diferente de W1, e esse W2 é o log de Z, certo? Assim por diante, ó, eu posso ter um WK aqui, esse WK pode ser o log de Z, e isso continua. Então, o que eu estou dizendo aqui, ó? Eu estou dizendo que quando eu defino o log desse jeito, a imagem do log não é um valor, mas é um conjunto, ó. A imagem de log de Z não é um valor, mas um conjunto, certo? Tudo bem, gente? Só que o que está acontecendo? A gente está acostumado a trabalhar com funções unívocas, né? Que para cada Z, ela associa um único W, né? Um único valor. Eu tenho uma única resposta aqui, ó. Um único elemento na imagem aqui, certo? Tudo bem? A gente tem esse conceito, a função de função bem definida, né? Ó. A função ela é bem definida. Ó. Função para a gente é uma coisa que faz isso aqui, ó. Eu tenho x e y. Se o x é diferente de y, o f de x tem que ser diferente do f de y, certo? Então, o que está acontecendo? Ó? Aqui, então, ó, o x igual a y implica que o f de x vai ser igual a f de y, certo? A função precisa ser bem definida, ó, né? Todo elemento aqui associa uma única imagem, né? Não pode acontecer isso aqui, ó. Eu tenho x e o y, tenho x aqui, ó. Eu tenho f de x aqui e f de x, ó. Certo? Eu tenho x igual a y, só que aqui eu tenho f de x diferente do f de y. Ó. Eu estou pegando um único valor, ó, ele está tendo duas imagens diferentes, ó. Isso aqui não é bem definido, ó. Certo? Entretanto, você pode trabalhar com esse conceito de função aqui, tá? Entretanto, a gente está interessado em trabalhar com funções unívocas. Então, a gente precisa dar um jeito de usar essa definição aqui e melhorar ela para, num certo sentido, definir o log de forma que ele seja unívoca. Que para cada Z associa um único valor da imagem. Ok? Então, é isso, né? Vou apagar aqui que é só um desenho, só para chamar atenção, né? Então, gente, por que que o log ele é multiunívoco? Ele vai ser multiunívoco porque eu estou definindo o log a partir do conhecimento que eu tenho da função exponencial. E a função exponencial complexa, ela é periódica. O fato da função exponencial complexa ser periódica, ela vai fazer com que a função log ela possa assumir mais de um valor, certo? Então, como que eu faço para poder definir o logaritmo de forma que ele fique unívoco, certo? Até aqui tudo bem, gente? Vocês entenderam? Valéria, está ouvindo? Tô sim, entendi, Zé. Não, porque teve uma hora no começo da aula que eu estava até aqui no chat, a Valéria, eu estava conversando com você estava me ouvindo ou não? Não. Aí você saiu e voltou. O que o senhor falou? Não, eu falei que eu estava perguntando no começo da aula para os alunos e eu conversei com você e você não me respondeu. Ah,
Mas o que o senhor tinha perguntado? Da prova. Foi tudo bem? Tá tudo certo? Uai, sim. Eu acho que sim. Teve só uma questão que eu fiquei travada, mas as outras eu acho que deu certo. Assim, eu entendi bem. Não, beleza. Não, eu estava perguntando para os alunos também do curso à distância, se está dando para fixar o conteúdo como se fosse presencial. Ah, eu acho que do mesmo jeito, não. Vocês estão achando pior? Ah, eu acho. Eu acho, de certa forma, eu acho que a gente ficou, eu, pelo menos, eu me sinto um pouco acomodada com a possibilidade de poder pesquisar. Aí eu não sei se, por exemplo, em um concurso ou numa prova, assim, de verdade mesmo, sabe? No tipo de concurso, eu teria confiança para não fazer, eu não sei olhar em nada, sabe? Certo. É, mas isso é melhor que nada, né? Imagina Uhum. 2 anos parado em casa, né? Não. É só uma observação mesmo, assim, que eu fico com um pouco de medo, sabe? Mas aí, eu acho que é só eu trabalhar isso. Certo, não, beleza. Mas as aulas estão muito aquém do presencial? Quanto às aulas, eu não tô vendo, assim, nenhum defeito. Eu acho que é boa. Tô gostando até. E eu até gosto, assim, de quando, por exemplo, tá tudo tranquilo aqui, eu gosto de estudar, assim, mais quietinha, sabe? No meu tempo, caindo e voltando, sabe? Assim, em algum material. Entendi. O problema mesmo é mais um medo de eu estar realmente aprendendo ou, tipo assim, de eu ter autonomia do que eu tô aprendendo, você entendeu? Na hora que eu tiver uma prova e não tiver nada para me olhar, será que eu ia conseguir, entendeu? É só Porque fazer a prova sem olhar, como se fosse uma prova de verdade, ó. eu fico insegura, eu não consigo, Vai, entendeu? Eu fico insegura, eu não consigo, eu acabo olhando em alguma coisa. só fazer isso, como um teste. É, Faz a tipo P2 desse assim, jeito, você não olha nada, tenta fazer como se fosse uma prova mesmo. me treinar, né? Quanto a... Mesmo tendo nota ruim, essas coisas, faça desse jeito. Uhum, é. Não, mas fora isso, eu acho que tá bom as aulas. O Certo? que Não, eu tô... beleza. Perdão. Não, tranquilo. Pessoal, então, beleza, ó, vamos continuar aqui. Como que a gente faz então para definir o log, ó? Então agora a gente vai definir. Como que a gente faz para resolver esse problema? Então, definição, né? Então, seja z diferente de zero. E o que que a gente vai fazer? A gente vai escrever exponencial na forma polar, ó. Z na forma polar, escrevendo, ó, o z como sendo r vezes e e θ, certo? Temos que Espera só um minutinho. Temos que, se eu fizer o W. Ué, espera só um minutinho aqui que a caneta travou aqui. Se eu pegar o W, escrever da forma X. Deixa eu só corrigir essa caneta aqui. Tem hora que a caneta trava e quando ela começa a travar. Então vamos ver se vai dar certo. Seja
Eu acho que agora dá certo. Z diferente de zero. Escrevendo o Z na forma polar. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar Z e escrever na forma polar. Certo? E a gente vai pegar W da forma cartesiana. Caneta. W é da forma X mais y. O que vai acontecer? A gente vai supor, ó, log de Z. Isso é igual a W. Se somente C. E elevado a W é Z. Isso é equivalente a dizer o quê? Que E elevado a X mais IY é igual a Z, que é igual a R vezes Z e θ. Usando propriedade exponencial, isso aqui é E elevado a X vezes E elevado a Y igual a R vezes E e θ. Daqui eu tiro então o seguinte sistema. Eu tiro o sistema E elevado a X igual a R, né? Ó. Isso é igual a isso, E elevado a X igual a R. Isso quer dizer então que o meu X tem que ser igual ao log do R, que é a mesma coisa que fazer o log do módulo de Z, né? E E elevado a YI igual a E e θ. Isso quer dizer, então, que o argumento de Y é igual a θ, ó, certo? O Y é igual a θ, desculpa, né? O Y é igual a θ. Portanto, o que a gente vai fazer, ó? Portanto, podemos definir o log de Z, ó. Quem que é o log de Z? Não é o log de Z. O log de Z não é o W, mas o W é o X mais EY. Quem que é o X que a gente encontrou? O log do módulo de Z mais I θ. Tudo bem? Portanto, é assim que a gente vai definir um log complexo. Ok? Então, resumindo, né? Como que eu vou definir o log de Z? Vou definir o log do número complexo Z, tá? Isso aqui é o log do valor absoluto de Z mais I vezes o argumento de Z, ó. Certo? Esse θ aqui, quem que é? Ó? É o argumento de Z, né? Certo? Então é isso. Beleza? Então vamos fazer um exemplo aqui. Não quero isso. Exemplo. Zé, no caso de logaritmo complexo, não se fala em base, a gente sempre vai utilizar o número E? Não, você define primeiro essa base aqui, ó, a exponencial mesmo. Tá? Tá, joia. Para falar a verdade, nos livros nos livros de números complexos aqui, você sempre define o log desse jeito, sabe? Usando a base E aqui, ó. Usando a exponencial complexa, porque a gente não definiu o A, Z, né? Entendi. O A é um número complexo. Usando isso, você vai definir depois o que é um número complexo elevado a uma potência complexa, né? Ah, tá. Então Então, tem se essa você quer trabalhar possibilidade. outra base, eu acho que você deve fazer algum tipo de mudança de base, sabe?
Mas tem essa Mas, possibilidade. em geral, isso não costuma nem aparecer nos livros. Em geral, você trabalha com log desse jeito, Tá certo. tá? Mas tem a possibilidade de mudar de base. Para falar a verdade, eu não vi ainda. Eu preciso pesquisar. Entendi. Eu Tá acredito que joia, devo então. fazer isso, uma coisa semelhante, sabe? Tá certo. Obrigado. Porque se você quer definir, sei lá, um log de dizer na base A, isso é equivalente a dizer o quê? Isso aqui é a mesma coisa que como que é mesmo? Y igual ao log de dizer na base de A, se A elevado a Y é Z, não é isso? No caso real é isso, né? Isso. O que que acontece? Isso aqui você consegue definir usando números complexos. Aí, usando uma ideia parecida, talvez você consiga definir aqui, mas os livros nem, para ser sincero, eu preciso ver, que os livros nem costumam aparecer isso. Entendi. Mas eu Não acho que deve o ter, caminho é esse. não deve ter muita aplicação, então, né? O pessoal trabalha direto com isso. Tá certo. Porque, no certo sentido, para você trabalhar com isso aqui, você vai precisar meio que trabalhar com um log, sabe? Definir a partir do log. Usando isso aqui, a gente vai definir potência complexa. Então, é meio que você ir voltando, sabe? Entendi. Então, no certo sentido, você não precisa de tantas bases, porque você pode trabalhar em uma base, né? E depois, sei lá, transformar. Então, não sei se tem muito sentido isso. Entendi. Fica mais simples, né? É. Então, um exemplo, ó. Vamos calcular o log de i. Quanto que é o log de i, gente? Observe o seguinte, ó. Para eu poder calcular o log de i, o que eu preciso? Eu preciso achar o valor absoluto dele, né? Primeiro, vamos achar o valor absoluto, né? Quem que é o módulo? Quem que é o módulo de i? Quem que é o módulo de i? O módulo de i é raiz de 1 ao quadrado, né? Que é igual a 1, certo? E qual que é o argumento de i, gente? O argumento de i. O que é? Não é π sobre 2 mais 2kπ? Certo? Então, quem que vai ser o log de z? O log de i nesse caso. Vai ser o log no módulo de i mais i vezes o argumento de i. Isso aqui vai dar quem? Vai dar 1 mais i vezes o argumento de i, que é quem? π sobre 2 mais 2kπ. Ok? Certo? Desculpa, eu errei aqui. Eu tenho que colocar o log de 1 aqui. Note, gente, que esse log aqui é o ln, né? Na base E, né? Ó. Estou escrevendo log, mas no fundo isso aqui, ó, é o ln, né? Quanto que vale o log de 1? Isso é zero. Então, isso vai dar i, π sobre 2 mais 2kπ. Eu posso escrever isso como sendo i, e multiplica 4kπ mais 1 sobre 2, certo? Então, o que que a gente percebe, gente? Ó, aqui eu tenho o plano complexo aqui, né? Ó, certo? Aqui eu tenho outro plano complexo aqui, certo? E aqui eu tenho a função, ó. Aqui é x, y. Aqui eu tenho VW, é o V, né? O V. O que está acontecendo aqui, ó? Eu estou pegando o I aqui, ó. O número complexo I. Certo?
O que está acontecendo aqui, ó? Por exemplo, quando eu pegar o k igual a zero, quem que vai ser o log de i aqui, ó? Observe que isso é verdade aqui, ó, que é para cá pertencente aos inteiros, né, ó? Certo? Então, quando eu pegar o k igual a zero, o que vai dar a imagem aqui, ó? Observe que isso aqui é imaginário puro, ó. Quando o k é zero, ó, isso vai dar meio íon, certo? Então vai dar o quê, ó? Vai dar um vetorzinho assim, ó. Certo? Quando eu pegar, por exemplo, k igual a 1, vai dar 4π mais 1 sobre 2, certo? Então, ó, isso aqui, quando eu fizer o k igual a 1, o que vai acontecer, ó? Quando eu fizer k igual a 1, ó, minha imagem vai subir um outro valor, ó, certo? Quando eu fizer k igual a 2, o que vai acontecer? A minha imagem vai assumir um outro valor. Eu apago esse vetor aqui. K igual a 1, K igual a 2, K igual a 0, K igual a 1, K igual a 0, K igual a 1, K igual a 2, agora. É uma coisinha maior aqui, ó. Certo? Tá vendo? Então você observa para cada K aqui, ó, eu vou ter um valor na imagem diferente, certo? Tudo bem? Então dá para perceber aqui que o log de i não é uma coisa unívoca. Isso aqui não vai ter uma única resposta. Vai ter um conjunto de respostas. Mas se eu estou interessado em definir essa função de forma que ela seja unívoca, o que eu preciso restringir aqui, gente? O que eu preciso mudar aqui, ó? O que eu preciso truncar para poder ficar, isso aqui assumir um único valor? Mexer no argumento ali? Eu tenho que mexer no argumento, ó, eu tenho que fixar esse K. Fixar esse K aqui, ó, quer dizer que eu vou pegar um certo setor do plano complexo aqui, ó. Entendeu? Eu vou deixar o argumento aqui variando só no intervalo, não em toda a reta. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu quiser deixar isso nível aqui, basta eu impor, por exemplo, que o meu argumento aqui, ó, eu posso impor que o argumento de i, ele seja um número que esteja, por exemplo, entre 0 e 2π. Certo? Quer dizer que ele vai dar uma volta aqui, ó. Então, nesse caso, quanto que fica o log de i, ó? Eu só tenho um argumento que satisfaz isso. Então vai dar quem, ó? Quando eu fixo aqui o argumento aqui nesse intervalo, quer dizer que o k aqui tem que ser o quê? Tem que ser 0, né? Porque se for maior que 1, isso aqui escapa. Então, meu negócio vai ficar o quê? Ó? Vai ficar π sobre 2... Vai ficar π... Oh, meu Deus do céu. A caneta aqui tá... Será que tá estragando? Vai ficar π sobre 2i. Certo? Nesse caso, ó. Então, isso vai ficar unívoco, vai assumir um único valor. Então, quando a gente fixar aqui, ó, onde o argumento estiver variando, a gente vai dizer que a gente tem um ramo do logaritmo. Tá? Então, agora vamos discutir isso, ó. Como que a gente faz, então, para deixar o logaritmo unívoco, né? Certo? Então, ó.
Voltando ao logaritmo. O que a gente quer, ó? Para fazê-lo uma função, a gente quer transformar isso numa função do jeito que a gente está acostumado a trabalhar, né? Função univalente. O que a gente vai ter que fazer? Isto é, função que associa a cada valor do domínio um único valor do contradomínio, certo? Precisamos proceder da seguinte maneira. Ok. Então, vamos trabalhar com isso, né? Então, ó, seja D, Z diferente de zero, certo? Na forma polar, o que eu tenho? Ó? O Z ele pode ser escrito como módulo de Z vezes Z e θ, certo? Só que esse θ aí, ó, ele pode ser escrito como um θ0 mais 2κπ, ok? Onde o K, ó, está variando de mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3 e assim por diante, certo? Então, ó, quando o θ0 ele pertence ao intervalo 0, 2π, certo? Aberto, então θ igual a θ0 mais 2κπ, isso aqui ele é chamado de argumento genérico, né? Beleza. Então, ó. Então, qual que é o problema, né? Ó, recordando, ó, o que a gente tem, ó? O log de z, ele é definido como sendo log do módulo de z mais i θ, certo? Onde esse θ aqui, ó, ele é o θ0 mais 2κπ, para cá variando de mais ou menos 1, mais ou menos 2, assim por diante, certo? Então, a gente pode perceber aqui que o log de z aqui, ó, ele é multiunívoco. Então, o que eu preciso fazer, ó? Eu preciso restringir esse θ num certo intervalo. Então, para que isso fique unívoco, ó. Então, ó, restringindo, ó. Restringindo. O argumento de zero.
a um intervalo. Dessa forma aqui, ó. Eu vou pegar esse θ aqui, ó, colocar no intervalo aqui, ó. Da forma 2kπ e menor, né, ó. Que 2k mais 1π, certo? Para cá, variando de 0, tem mais ou menos 1, mais ou menos 2, assim por diante, né, ó. Dessa maneira, o logaritmo fica bem definido. E se torna uma função unívoca. 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 Certo? Unívoca, univalente. Né? Então, cada valor de K conduz ao que chamamos uma determinação ou ramo do logaritmo. Certo? Tudo bem, gente? Então é isso. A gente chama de ramo de logaritmo quando a gente pega lá a função log, a gente fixa o intervalo onde o θ do argumento vai estar variando, certo? E dessa maneira a função fica unívoca. Então, no fundo, gente, o que significa você construir um ramo do logaritmo, gente, é simplesmente fazer isso aqui, ó. Se eu pegar o plano complexo aqui, ó, x, y, certo? Eu vim aqui, por exemplo, e extrair uma reta aqui, ó, que parte da origem aqui, ó, por exemplo. Arranca essa reta infinita aqui, ó. Tudo bem? Vamos fazer ela pontilhada, tá? Faço isso aqui, ó, de forma geral. Excluo aqui uma reta aqui, ó. Quando eu faço isso, eu posso deixar meu ângulo, então, variando aqui, ó, meu argumento. Certo? Quando eu faço isso, né, ó, eu excluo um eixo, eu faço que com a minha função log, certo? Definida aqui, ó, tudo bem? Então, minha função log é definida aqui, ó, w igual ao log de z, essa função aqui, ela fica unívoca agora, tudo bem? Ela fica definida nessa região aqui, né? Todo o plano complexo excluindo essa reta, né? A origem eu tenho que tirar também, né? Porque a origem não está definida, né? Certo? Se eu pegar todo o z aqui, ó. Se eu pegar qualquer z aqui, ó. Eu vou ter aqui uma única imagem aqui, ó. Tudo bem? Esse w aqui como sendo log de z, ó. Ok? Você excluiu uma semi-reta qualquer. Em geral, o que a gente faz? Em geral, a gente faz isso aqui, ó. O que a gente exclui, ó? A gente exclui essa reta aqui, ó, o eixo x, ó. Aqui é o x, o y. O que eu faço, ó? Eu excluo essa reta.
Quando eu excluo essa reta, gente, isso significa então aqui, ó. Isso significa que o argumento de z aqui, ó, certo? Quer dizer que o argumento de z está variando o intervalo que vai de 0 a 2π aberto, tá? Eu excluí essa reta aqui, quer dizer que o argumento pode ser 0, mas ele não pode assumir o valor 2π, tá? Tudo bem? Porque se assume o valor 2π, aí você vai ter um ponto que vai ter duas imagens. Então você deixa o argumento variando nesse intervalo aqui, ó. Tudo bem? Então aqui, ó, é quando eu faço o θ, né? Pertencer ao intervalo, ou em geral, né? Eu posso fazer isso aqui, né? Ó, 2kπ, 2k mais 1π. Eu deixo o θ variando nesse intervalo aqui, certo? Quando eu pego o argumento variando nesse intervalo, vamos ter o argumento. Né? Uma das voltas, né, dos períodos aqui, né, a minha função log ela fica multiunívoca. Então, só para fixar, né, ó, quando restringimos a variação do ângulo θ em 2kπ, no intervalo 2kπ, até 2k mais 1π aberto aqui, ó, a função log de z igual ao log do módulo de z mais zθ se torna uma função. Certo? Isto é, dado z pertencente aos complexos com z diferente de 0, né? A função associa um único valor ln de z igual a w. Tudo bem? ln não, log, né? Estamos usando log aqui. Tem alguns livros que usam ln também. Ok? A caixa não ficou boa, não, peraí. Tudo bem, gente? Tudo bem? Pessoal, então a notação vai ser essa aqui, tá?
Notação. O log de Z. Com esse casinho aqui, quer dizer que é o ramo, certo? Quer dizer que você está pegando o log do módulo de Z, mais Z θ, onde o θ, ele está percorrendo esse intervalo aqui, ó. Vai de 2k π até 2 vezes k mais 1 π. Ok? Quando k é zero, aí você usa o log de Z. É igual ao log de Z, módulo de Z, mais Z θ. Só que o θ você está pegando em qual intervalo? O intervalo que vai de 0 até 2π aberto. Ok? Esse aí a gente chama de valor principal, tá? Dessa forma. Não, dessa forma não. Obtemos. Assim obtemos. Então, assim. Obtemos o chamado ramo principal ou determinação principal do logaritmo. Ok? Beleza, gente? Então, um exemplinho aí para vocês fazerem, ó. Determine o ramo principal de log de 1 mais i. Faça aí rapidinho, gente. Estão calculando aí, gente? Uhum. O que deu de resposta? É ln de raiz de 2 mais π sobre 4i. Resposta. Todo mundo. Log de 1 mais i. Isso vai ser o log de raiz de 2 mais i sobre 4. Isso? Chegaram nisso, gente? Eu falei π sobre Beleza. 4? O que foi? Eu tive tipo um lapso de memória, eu não lembro se eu falei π sobre 4 ou π sobre 2. Mas tá certo, é o Você ângulo falou π sobre integral. 4, Valéria. É porque eu fiquei em dúvida. Obrigada, viu? Você falou correto.
Pessoal, e usando as equações de Cauchy-Riemann, é fácil a gente verificar que um ramo do logaritmo é uma função analítica, né, e determinar sua derivada, né, ó. Então, usando as equações de Cauchy-Riemann, na forma polar, é fácil verificar que qualquer ramo do logaritmo é uma função analítica em seu domínio. E, ó, gente, ó, o log de Z não é esse aqui, ó, é o log do módulo de Z mais I θ. Então, aqui, ó, a parte real é o log do módulo de Z, né, ó, que é igual ao log de R. Então, eu posso escrever da forma polar, e V igual a θ. Então, pelas equações de Cauchy-Riemann, ó, quem que é a derivada do log de Z em relação a Z, ó? Pelas equações de Cauchy-Riemann na forma polar, esse é E elevado a menos I θ, que multiplica du dr, mais I vezes dV dr. Certo? Quanto que é a derivada de U em relação a R? Vai dar 1 sobre R, não é? Vai dar 1 sobre R, derivada, porque isso aqui, ó, é o ln na reta, certo? Então, a derivada de ln é 1 sobre R. Mas a derivada de V em relação a R vai ser zero. Certo? Então, isso é a mesma coisa que E elevado a menos I θ, que multiplica 1 sobre R. Mas isso aqui é a mesma coisa, ó, que cosseno de menos θ, que é igual ao cosseno de θ, menos I, mais I seno de menos θ, que é igual a menos I seno de θ, vezes 1 sobre R. Mas se eu multiplicar pelo conjugado aqui, ó, o que vai acontecer? Isso vai dar 1 sobre R. Aqui vai ficar, ó, cosseno ao quadrado de θ, mais seno ao quadrado de θ em cima, sobre cosseno de θ mais I seno de θ. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1, então isso é 1 sobre R, cosseno de θ mais I seno de θ. Isso é igual a 1 sobre R vezes I θ, e isso aqui é 1 sobre Z, ó, certo? Tudo bem? Então, o que a gente chegou? A derivada em relação a Z do log de Z é 1 sobre o módulo de Z. Perfeito? Tudo bem, gente? Eu vou acabar a aula aqui hoje, aí na sexta eu falo sobre as potências complexas. Aí semana que vem a gente começa a teoria de integração, tá? Aí já começa na segunda-feira a teoria de integração. Aí a gente vai ver a teoria de integração, depois a gente vai ver sequências e séries, depois séries de Loran. E beleza. Ok? Zé,
Vou falar. Com relação aos exercícios dessa parte, a gente pode continuar fazendo aqueles que estão na lista de limites? Pode fazer. Tá, já. É só continuar ela, então. Isso, pode continuar. Então tá bom. Pessoal, beleza? Alguma pergunta? Pessoal, então tá bom, viu? Até sexta-feira. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, Tchau pra gente. Boa vocês. noite. Boa Até noite. sexta. Até a próxima aula. Até. Boa noite. Tchau.